Você sabia que uma decisão de poucos minutos entregou a Europa medieval às portas do Império Otomano? Você nunca vai acreditar no que cronistas da época registraram sobre a arrogância que virou carnificina em Nicópolis. Se você soubesse o que realmente aconteceu em 1396, nunca mais repetiria os mitos românticos das cruzadas sem questionar. Antes de falar em bravura cavaleiresca, você precisa ouvir os segredos que a nobreza europeia não queria que você descobrisse, porque eles custaram milhares de vidas e mudaram o mapa do continente para sempre. Assista agora, porque detalhes cruciais dessa história explicam como a queda de Constantinopla, décadas depois, já estava escrita no campo de batalha de Nicópolis. No fim do século XIV, o avanço otomano pressionava as bordas da cristandade. Bulgária submetida, Constantinopla encurralada, rotas comerciais ameaçadas. Sigismundo da Hungria entendeu que lutar sozinho seria suicídio e chamou a Europa. A resposta foi grandiosa no papel. Contingentes franceses, borgonheses, germânicos, italianos, escoceses, espanhóis, cavaleiros hospitalários e milhares de mercenários. O ideal de nova cruzada incendiou egos e bandeiras. Mas havia rachaduras desde o início. Comando difuso, objetivos divergentes e uma mistura explosiva de glória pessoal com sede de pilhagem. A marcha pelo Danúbio trouxe vitórias fáceis e massacres gratuitos em cidades como Vidin e Orjahovo, que ergueram uma nuvem de autoconfiança sobre um exército que confundia sucesso tático com superioridade estratégica. Nicópolis, uma fortaleza em colina com muralhas duplas e mantimentos fartos, tornou-se o prêmio imaginário. Se caísse, estrangularia a passagem entre o Danúbio e a Trácia, isolando forças turcas. Só que o tempo trabalhava para Bajazeto I, o Raio. Cada dia a mais no cerco era um passo a menos para os cruzados e um trem de reforços para os otomanos. Ainda assim, na embriaguez da vitória fácil, poucos quiseram ouvir a palavra prudência. Sigismundo propôs um plano austero: infantaria na linha, desgaste metódico, espera pelo erro inimigo. Quando a poeira assentasse, a cavalaria pesada golpearia no momento certo. Os franceses e borgonheses zombaram da paciência. O imaginário das cruzadas exigia heroísmo visível e glória na vanguarda. Exigiram liderar a carga como se o século XI tivesse renascido. Era uma coalizão frágil e, para não perder homens nem moral, o rei cedeu. Formou-se um dispositivo agressivo, franceses à frente, húngaros, hospitalários e auxiliares valaquianos e transilvanos nas alas. O problema não era coragem, era método. O ethos cavaleiresco valorizava a ruptura relâmpago, mas ignorava o teatro de operações. Terreno, defesas invisíveis, artilharia leve e arqueiros móveis. O campo ao sul de Nicópolis oferecia visibilidade limitada, além da crista das colinas, e qualquer erro de leitura transformaria impulso em abismo. A cadeia de comando, politeísta em vaidades, perdeu o que mais importava em guerras assimétricas: unidade de intenção. Bajazeto, do outro lado, viu tudo e sorriu. Sabia que, frente a uma vanguarda impaciente, o melhor general é a própria pressa do inimigo. Nas encostas ao sul, o sultão montou a isca clássica, uma força menor de cavalaria à vista, o suficiente para acionar o gatilho psicológico da honra ofendida. Atrás da crista, fora do horizonte dos cruzados, esperavam arqueiros e ciparris, a cavalaria pesada otomana, enquanto fileiras de estacas enterradas discretas aguardavam os cascos europeus. Quando os franceses lançaram a carga, belas armaduras reluzindo, lanças baixas, o orgulho de Borgonha à frente, o primeiro ato pareceu triunfante. A tela otomana recuou e a vanguarda acelerou a perseguição. Ao romperem a crista, porém, encontraram o terreno preparado: cavalos empalados, lanças quebradas, poeira e pânico. Uma tempestade de flechas saturou o corredor estreito, obrigando a luta a pé, em desordem. As comunicações com Sigismundo se perderam no caos. Quem avançava já não podia recuar sem atravessar um cemitério de estacas e corpos. Foi então que a reserva otomana entrou em cena. Os cipais surgiram frescos, em massa, comprimindo um inimigo cansado e descoordenado. Tática simples, execução perfeita.
dar terreno para tomar a coesão, quebrar cavalos para quebrar nervos e só então esmagar. A glória virou armadilha, e a armadilha virou sentença. Do acampamento, o rei húngaro percebeu tarde demais o desenho da catástrofe. Cavalos correndo sem cavaleiros, mensageiros sangrando, estandartes tombando. Ainda tentou firmar a linha com húngaros e hospitalários, e por instantes pareceu conter o ímpeto turco. Mas coesão não se improvisa no calor do desastre. Quando o estandarte real caiu, psicologia virou estratégia, pânico em cascata, tropas comprimidas rumo aos barcos, naves superlotadas afundando sob o peso de homens e armaduras. Alguns cavaleiros, presos a sapatos de pontas longas, cortaram o próprio calçado para correr. Outros pereceram tentando nadar revestidos de ferro. Sigismundo salvou-se por um fio, descendo o Danúbio até Constantinopla com a imagem de um exército prometido à glória afogado na própria pressa. Nas colinas, o que restou entregou-se ou morreu cercado. Entre os capturados estava João de Nevers, o jovem conde que partira para a fama e encontrou um resgate incalculável. A coalizão que partiu como epopeia terminou como lição amarga de comando multinacional sem comando. A retirada desordenada deixara um rastro cruel, prisioneiros massacrados nos acampamentos cruzados. A notícia inflamou Bajazeto, que ordenou represália brutal. Milhares de cativos executados, poupando-se nobres passíveis de resgate e jovens vendidos como escravos. A mensagem era geopolítica e psicológica. Não havia mais aura de invencibilidade ocidental, e o Danúbio deixara de ser barreira confiável. Um ano depois, João de Nevers voltaria à França mediante uma soma astronômica. A Europa discutiria culpas e mitos, e os otomanos manteriam a iniciativa estratégica. O alívio viria não dos cruzados, mas de Tamerlão, que derrotou Bajazeto em 1402, abrindo um interregno otomano. Ainda assim, foi só um hiato. Em 1453, Constantinopla cairia, e boa parte da estrada até ali fora pavimentada em Nicópolis. A derrota cristalizou 3 advertências. Arrogância mata coalizões, subestimar logística e terreno é pedir emboscada, e glória sem comando é só outro nome para desordem. Mais do que um fiasco, Nicópolis foi um aviso ignorado que anunciou o fim da Idade Média. Histórias como a de Nicópolis não sobrevivem porque confortam, mas porque alertam. Se essa batalha ensinou algo, foi que coragem sem disciplina é gasto de sangue, e que a pressa é a melhor aliada do inimigo. Se você curtiu entender como um único dia pode reescrever décadas de história, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe com quem ama história sem filtros. E não pare aqui. Nos cards finais tem a queda de Constantinopla e outras batalhas decisivas para você conectar os pontos desse tabuleiro gigantesco que foi a passagem da Idade Média para a modernidade.